Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com arquivos e hoje nós vamos resolver esse exercício proposto aqui. Fazer o programa para ler o caminho de um arquivo .csv contendo os dados de itens vendidos. Cada item possui um nome, preço unitário e quantidade, separados por vírgula. Você deve gerar um novo arquivo chamado summary.csv. Você pode traduzir para o português se você quiser. Localizado em uma subpasta chamada out, que é saída. Você pode traduzir para o português se você quiser. A partir da pasta original do arquivo de origem, contendo apenas o nome e o valor total para aquele item, que é o preço unitário, multiplicado pela quantidade, conforme exemplo. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Então, você vai criar um arquivo, com tudo que a gente estudou até aqui, com essas informações aqui, tá? .csv, que são os dados separados por vírgula. E depois, na raiz dessa pasta, você vai criar uma subpasta, tá? Com essas informações aqui, tá? Que é o preço, que é esse valor aqui, ó, multiplicado pela quantidade, tá? Então, eu vou vir aqui no Eclipse e vou criar do zero esse projeto. Então, eu vou vir aqui para criar o projeto. Eu vou chamar de exercício. Proposto de arquivos. Pronto, criei aqui o projeto. Aqui, src, eu vim aqui em New Class. Criar aqui o pacote Application. Program. Vou marcar aqui o Public Static Void Main, tá? Para ele iniciar aqui o meu programa principal. Eu tenho que criar agora então o produto, a minha classe produto. Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em src, class, vou mudar aqui o nome para entities, que é a entidade do meu negócio, vou chamar de produto. E vou salvar. Vimos lá no enunciado que o nosso produto ele tem nome, preço e quantidade. Então vamos colocar aqui um private string nome, private double preço, private integer quantidade. Beleza? Vamos clicar com o botão direito aqui, source, construct using fields, vou desmarcar tudo, tá? Vou tirar esse super aqui que eu não vou precisar. Criei construtor padrão, agora eu vou criar aqui o construtor com argumentos. Beleza. Vou tirar esse super aqui também, que eu não vou precisar dele. Vou clicar com o botão direito, source, generate getters e setters. Vou marcar tudo e vou gerar os getters e setters. O total é o preço vezes a quantidade, então eu tenho que multiplicar, tá, o preço vezes a quantidade. Então vou criar um método aqui, public, vai me retornar um double, eu vou chamar de total o nome desse método. Return o preço vezes a quantidade. Ctrl Shift F vai dentar o código. Pronto, tá certinho.
Aqui na minha classe produto é só isso. Agora vamos partir aqui agora para o programa principal. Então vou criar aqui o scanner. SC recebendo o new scanner system.in. Vou fechar aqui o scanner de uma vez. Agora eu preciso criar o meu vetor com essas informações aqui, ó. TV LED 1290.99, e o restante também. Então eu vou colocar aqui uma string, que eu vou chamar de linha, recebendo o new string, abre e fecha chaves, TV LED, vírgula, 1290.99, vírgula, a quantidade é 1. Vou colocar uma vírgula aqui e vamos para o próximo. Videogame Share 350.53, Videogame Share, vírgula, 350.50, quantidade é 3, vírgula. Vamos para o próximo. iPhone X, o preço é 900, quantidade 2. iPhone X, preço 900, quantidade 2. E o último, Samsung Galaxy 9, o preço é 850, a quantidade é 2. Samsung Galaxy 9, o preço 850, a quantidade é 2. Pronto. Agora vamos criar esse arquivo, tá? Vamos colocar aqui um caminho para esse arquivo, string, que eu vou chamar de caminho, e ele vai ser criado no C, temp, barra. Agora eu vou dar o nome do arquivo, tá? Que vai ser entrada. .csv. Agora então eu vou criar esse arquivo. Então eu vou dar aqui um try catch. Aqui eu vou pegar o buffer writer para poder criar esse arquivo. Vou chamar de bw, recebendo o new buffer writer, new file writer, passando para ele aqui o caminho, e eu posso colocar aqui na frente o false, para que toda vez que a gente executar esse arquivo, ele não criar as linhas tudo de novo. Ele só vai sobrescrever esse arquivo. Aqui eu vou colocar aqui um for each, tá? Esse for each é de linhas, tá? E eu vou falar que o meu bw ponto vai ler essa minha linha. Na verdade, eu vou até mudar aqui para linhas, tá? No plural. E vou deixar aqui a linha aqui no singular, tá? Vou falar que o meu bufferwriter ponto newline. Sendo assim, ele vai criar esse arquivo aqui para mim, entrada.csv, com essas informações aqui.
Agora a gente vai criar a pasta que vai receber o arquivo de saída. Então eu vou colocar aqui um sysout, colocar aqui entre com o caminho da pasta. Beleza. Então vou colocar aqui caminho recebendo sc.nextLine. Beleza? Tá, esse caminho é o mesmo caminho que está aqui, ó. Já estou aproveitando essa variável daqui de cima. Então, para poder criar essa pasta, eu vou criar uma variável aqui do tipo boolean, que eu vou chamar de sucesso, recebendo o new file, que vai pegar o caminho. Eu vou concatenar esse caminho // saída ponto mkdir, para ele poder criar essa pasta para mim. O nome da pasta vai ser saída, tá? Como eu disse para vocês, a gente pode traduzir o alt para o português, que vai ficar saída. Aqui eu vou colocar um sysout, só para poder ver se vai dar certo. Vou colocar aqui pasta criada, concatenado aqui com a minha variável sucesso. Aqui ele vai responder para mim aqui um verdadeiro ou falso. Se ele não conseguir criar a pasta, por causa de algum possível erro, ele vai retornar falso. Se ele criar a pasta, ele vai retornar um true. Aqui eu vou colocar while exception, tá? Ctrl Shift O para importar while exception. E aqui, se der algum tipo de erro, eu vou concatenar aqui com o erro e ponto get message. Beleza, então? Então, essas informações aqui são suficientes para poder criar o meu arquivo de entrada e criar a pasta que eu quero, que vai receber o arquivo de saída. Mas para eu poder criar esse arquivo de saída, primeiro eu preciso ler o arquivo de entrada, para ele retornar para mim aqui o preço vezes a quantidade no meu arquivo de saída. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar aqui o meu interface list de produto, né, porque o meu produto é o meu objeto, né, dessa classe aqui que eu criei, né. Beleza, então, que eu vou chamar de lista, recebendo o new ArrayList. Ctrl Shift O para importar o list, tá? Beleza. Agora aqui eu preciso do caminho do meu arquivo de entrada. Então eu posso simplesmente vir aqui e aproveitar essa variável e colar aqui embaixo aqui, ó. Beleza, então vamos colocar aqui um try-catch agora, tá? Como agora ele precisa ler esse arquivo de entrada aqui, eu vou usar o BufferReader, passando para ele o caminho desse arquivo. Então vou vir aqui, vou colocar aqui o BufferReader, que eu vou chamar de BR, recebendo o new BufferReader, new FileReader, passando para ele o caminho, certo? Vou colocar aqui uma string, e aqui nessa string ele vai ler meus itens CSV, que vai receber aqui um br.readline. Vou criar aqui uma estrutura de repetição, tá? While, que eu vou falar assim: enquanto meu itens CSV for diferente de nulo, ele vai printar para mim aqui esses valores aqui com o itens CSV, tá?
Agora eu vou criar aqui uma string de vetores, tá? E vou falar que a minha linha é igual ao item csv.split, tá? Para poder separar os dados com vírgula, igual o enunciado nos obriga a gente a fazer isso, tá? Bom, vou colocar aqui agora uma string, nome. Eu vou pegar o meu objeto agora, ó. O objeto ele tem nome, preço e quantidade. Então eu vou passar esses valores lá para minha lista. Depois eu vou adicionar esses valores na minha lista. Então eu vou pegar aqui nome, que eu vou falar que é igual a minha linha na posição 0 do meu vetor, tá? Já o preço é do tipo double. Então vou colocar preço igual a linha na posição 1 do vetor. E agora temos a quantidade, que é do tipo inteiro. Então vou colocar aqui integer, quantidade, linha na posição 2 do vetor. Beleza? Está dando um erro aqui de incompatibilidade de tipo, tá? Então vou colocar aqui um double para poder fazer o cast. Ponto parse double. Fiz o casting. Agora aqui embaixo eu vou fazer o mesmo, só que agora com integer. Integer. Ponto parse int. Fiz o casting novamente. Deixa eu só corrigir aqui o nome. Ó. Quantidade. Tá. Agora eu vou chamar a minha lista.add e vou instanciar o produto. Ó. E aqui eu tenho meu produto sem argumentos e o produtos com argumentos. E é isso que eu quero. Tá? Então, pronto. E agora eu vou falar que o meu itens CSV é igual ao meu BR, tá? Esse aqui, ponto readline, para ele poder ler as linhas. Aqui embaixo eu vou chamar de novo IOException. Caso ele dê algum tipo de erro, eu vou pedir para ele dar um sysout, informando para mim o erro que deu, e vou concatenar com a variável e vou pegar a mensagem do erro. Para a gente poder finalizar, a gente precisa então criar o arquivo de saída agora. Então, aqui embaixo eu vou criar aqui um file, arquivo, saída, recebendo aqui um new file, que eu vou passar para ele aqui o caminho. Beleza. E esse caminho, ele vai receber aqui o arquivo de saída .getParent, que eu vou concatenar aqui com /saída, tá? Que é o nome da pasta que eu criei aqui em cima, ó, tá? E agora eu vou criar o nome do arquivo, que é saída.csv, certo? Beleza, então, vou criar aqui um outro try catch. Como eu vou criar um arquivo, eu vou usar o buffer writer. Então vou colocar aqui um buffer writer bw recebendo o new buffer writer, new file novamente, que eu vou passar para ele o caminho, tá? Aqui eu vou criar um for each, tá? De produto, e aqui eu vou falar que o meu bw.write produto.getNome, concatenado aqui com uma vírgula,
produto ponto total. Beleza? Assim eu pego o nome do produto e o preço multiplicado pela quantidade, que é o método que a gente criou aqui embaixo. Bom, aqui embaixo eu vou colocar bw.newline para ele criar uma nova linha toda vez que ele ler o nome do produto e também chamar esse método que multiplica o preço do produto vezes a quantidade. Agora aqui embaixo eu vou colocar o IOException para tratar um possível erro no meu arquivo de saída, tá? Então eu vou colocar aqui um sysout erro concatenado aqui com e.getMessage. Fazendo isso, agora eu acho que a gente já pode testar. Então eu vou salvar. Tudo que a gente está fazendo, a gente está colocando aqui no C2 pontos, temp, tá? Então vocês podem ver aqui que aqui, ó, meu computador, C2 pontos, aqui no temp, eu só tenho essas duas pastinhas aqui, ó. Então quando eu executar esse programa, ele tem que criar aqui o arquivo entrada.csv e também uma pastinha de saída. E dentro dessa pastinha de saída, né, que é a minha subpasta, tem que estar ali o arquivo de saída. E esse arquivo de saída, o nome dele vai ser saída.csv. E dentro desse arquivo deve conter o nome do produto mais o valor total, que é o preço vezes a quantidade. Então a gente vai vir aqui no Eclipse, tá? Eu vou vir aqui em Program, Run as Java Application, caminho da pasta C:/temp. Pronto, lá. Ele criou a pasta lá, true. Ele rodou para a gente aqui essas informações aqui, né? Que é o do vetor, tá? As linhas do vetor. E aqui dentro, ó, ele criou o arquivo de entrada. Vamos ver. Olha lá, o mesmo que a gente tem nos exercícios, tá? Aqui, ó, mesmo. Agora vamos ver o arquivo de saída, ó. Temos aqui a saída, tá? E temos aqui, ó, TV LED, esse valor aqui, porque ele é um só, então é ele mesmo. Agora, ó, videogame share, que é a cadeira gamer, ó. Como eram 3, vamos olhar aqui. Olha lá, então ele multiplicou o preço pela quantidade. A mesma coisa aqui com o iPhone X e com o Galaxy 9. Vamos olhar aqui se ele multiplicou. Olha lá, ó. Eram 2, né? O iPhone X, que custava 900, então temos aqui 1.800. E temos aqui também o Galaxy 9. Aqui no Galaxy 9, ele deu 1.701. E aqui no nosso exercício, tá? 1.700. Por quê? Porque aqui, ó, eu coloquei que o valor dele é 850,50. Então eu aumentei 50 centavos. Como são 2 produtos, então ele aumentou R$1. Então eu vou tirar esse 5 daqui, vou colocar 0, tá? Vou fechar tudo. Vou vir aqui no gerenciador de tarefas. Vou ver o que está sendo executado aqui, ó. Vou fechar esse Excel aqui, tá? Vou limpar aqui. Run as Java Application. Pronto, ele criou tudo de novo. Então, se eu vir aqui o arquivo de entrada, foi até bom a gente executar de novo, porque a gente viu que ele não criou mais linhas aqui embaixo. Ele apagou o arquivo e criou as linhas tudo de novo aqui, ó. Então, deixa eu fechar ele. E aqui no arquivo de saída,
Vamos olhar e ele corrigiu aqui o valor para mim. O cálculo anterior estava certo, mas agora eu corrigi para ficar igual ao exercício. Então tá certinho. Então assim a gente resolve este problema, tá? E eu vou deixar o código-fonte desse problema aqui disponível para você.